Graça e paz, irmãos. Até que enfim vai sair agora a parte 2 da série que nós iniciamos no canal há algum tempo atrás, Mundo Pré-Diluviano. Então, é uma playlist do canal, tá? Vocês podem vir aqui em playlist. E vocês vão achar essa playlist aqui, tá? Cadê? Mundo Pré-Diluviano. Tem só esse vídeo aqui, ó. Na verdade tem 6 vídeos, né? Mundo antes do dilúvio. Hoje é a sequência, né? O segundo vídeo específico. Tem outros vídeos lá na playlist, mas é porque tem correlação, né? Mas esse é o segundo vídeo desta... Custei fazer, né? Não tava tendo tempo, mas decidi fazer esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Que primeiramente esse vídeo encontre, quando vocês ouvirem, assistir esse vídeo, encontre cada um de vocês com paz e alegria. Não tem como falar, pessoas, da vida pré-diluviana sem falar nisso aí, tá? Não tem como falarmos da vida antes do mundo pré-diluviano, né? Antes do dilúvio, sem falar nos dinossauros. E este é um tema que está muito decorrente agora devido à novela da Record, livro Gênesis, né? Novela Gênesis, livro Bereshit. Então eles fizeram, né, uma cena na novela justificando a morte ou a destruição dos dinossauros. Primeira coisa que a gente tem que entender e arrazoar é que, de fato, essas criaturas existiram, né? Existem provas hoje de que realmente essas criaturas existiram. Nós podemos pegar aqui, podemos ir aqui no Google e digitar fósseis de dinossauros encontrados. Então, você vai ver que existe uma infindável, né, quantidade de fósseis encontrados. Então não tem como negar isso aqui, né? As pessoas têm achado esses ossos fósseis, né, de grandes criaturas e grandes répteis. Já foram encontrados até no Brasil já, né, alguns fósseis. Então não tem como, gente. É uma coisa que não é um fato, entendeu? Contra fato não tem como argumentar. Só que para falar sobre este assunto, né, hoje o assunto nós vamos aqui prosear sobre isso, tá? Falar um pouquinho sobre dinossauros e minha visão sobre o que pode ter acontecido com os dinossauros, tá? Bom, na novela Gênesis, depois vocês podem estar entrando aqui em qualquer dessas páginas, lendo, né? Tem várias variações aqui, né, de assuntos com relação a isso aí. Então é uma coisa que não tem como a gente alegar, né? Não tem como a gente alegar. Só que, voltando lá no assunto inicial da novela. Tá aqui, ó. A explicação que a novela Gênesis deu, né, para a extinção dos dinossauros foi que Satanás, ele caiu na Terra e aí, com a queda de Satanás, houve a destruição dos dinossauros que viviam aqui. Essa foi a visão da novela. A visão da ciência, né, explica pra gente que os dinossauros foram extintos pela queda de um meteorito. Então, eles associam, né, esse meteorito, a religião que produziu essa novela, não ao meteorito, mas sim à queda de Satanás. Isso aí, pessoal, tanto na visão da ciência quanto da visão desta novela, existe aqui um erro gigante na teoria, tá? Nas duas teorias existe um erro gigante, tanto bíblica quanto científica, ok? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou falar um pouquinho sobre essas duas visões aí. E por que talvez eles não entenderam o lance dos dinossauros? É porque, primeiro, que a grande maioria das pessoas do mundo não acredita na Terra plana, tá? Então,
eles têm dificuldade de entender a possível causa da extinção dos dinossauros, certo? Só que é muito simples, a Bíblia explica o que aconteceu com os dinossauros, né? A Bíblia fala o que aconteceu com os dinossauros. E também a Bíblia explica quem criou os dinossauros, tá? Existem duas possibilidades. Eu vou estar mostrando para vocês hoje no vídeo quais são essas duas possibilidades. Eu não quero bater o martelo em nenhuma das duas, tá? Uma tem como bater o martelo, né? Porque a Bíblia mesmo fala. Outra é uma conjectura, uma especulação, uma possibilidade plausível e possível. Vocês vão ver, vocês vão entender por que eu acredito que também pode ter sido assim, tá bom? E esse então é o vídeo 2 sobre o mundo pré-diluviano e espero que vocês gostem. Vamos então nas escrituras. Primeiro que eu gostaria de explicar para vocês com relação à igreja, a igreja, né, que produziu a novela, por que eles fizeram essa explicação, né, baseado que os dinossauros eles foram extintos quando Satanás caiu. Existe uma teoria chamada teoria do hiato ou a teoria do intervalo. Essa teoria ela é baseada em Gênesis. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir aqui as escrituras sagradas. Esperar um pouquinho. Às vezes trava, né? Talvez eu esteja precisando fazer uma limpeza aqui. Então, Gênesis, capítulo 1, aqui ó, eu estou em Gênesis, tá? Aqui é no texto original, como vocês estão vendo. Ok? E aqui eu tô com ele aqui. Aqui é o livro de Enoque, tá? Aqui não tem nada a ver não. É essa coluna aqui e essa coluna aqui. Esta e esta. Esquece essa coluna aqui por enquanto. A gente vai usar ela depois. Então aqui, olha, tá dizendo assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí no hebraico, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Que é o capítulo 1, que é o versículo 1. Ok? Agora é o 2, que importa. Diz assim: Ve a haaretz e a terra, hayetá torro vavorro. Verrocher al Pinei Terron Verrua Elohim Merefet al Pinei Mine. Ok? O Espírito de Deus está sobre a face das águas. Pairava sobre a face das águas. A palavra que eu quero destacar para vocês aqui é a palavra Hayetá. Ok? Hayetá. Então, essa palavra Hayetá, eu tô aqui ó, com o texto também de Gênesis, tá? A terra, porém, estava, é essa palavra aqui. Ela vem da palavra Hayá, tá? Hayá. Ser, tornar, vir a ser, existir, acontecer, tá? Então, aqui ó, estava, vem da palavra do hebraico Hayá, né? Que significa o verbo Hayá, né? Ser. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Ser, tornar-se, vir, ser, existir, acontecer. Ok? Aqui, olha, no hebraico, como vocês estão vendo, tá aqui, ó. Hayetá. Ok? Tá escrito Hayetá, não Hayá, entendeu? Aqui, olha, eles estão trazendo que vem do verbo. Porque aqui estava, tá vendo? Hayá, tá falando que tá Hayá aqui. Mas a palavra aqui não é Hayá, entendeu? Olha aqui, ó, vamos no hebraico também aqui nessa Bíblia para vocês verem. Eu não tô falando mentira. Aqui, ó. Hayetá. Aqui, ó. Quando você coloca no hebraico, a transliteração aparece, ó. Hayetá. Tá vendo?
que a transliteração é Haetá, mas a palavra aqui é essa aqui, ó, de HO 1961 Hayá. É porque é a mesma raiz, entendeu? Uma raiz primitiva, a palavra Hayá, que é a palavra existir. Mas só que Haetá significa a terra tornou-se, entendeu? Então a palavra aqui, ó, tá dizendo assim, a terra tornou-se sem forma e vazia, tornou-se. Entendeu? Não é a terra era sem forma e vazia, a terra tornou-se. Por causa da palavra Haetá. Isso aqui, ó, Haetá. No hebraico tá Haetá, não tá Hayar. Se tivesse Hayar, seria a terra era vazia. Entendeu? Aqui, ó, ele até colocou aqui essa definição porque é essa aqui, ó. Tornar-se. A palavra Haetá é tornar-se, né? A palavra Hayá é ser, ia ser, né? Aliás, existiu, era, né? Era. Aconteceu com a terra, tipo assim. Então, essa palavrinha aqui gera um problema na mente da maioria dos estudiosos do hebraico, né? De estudiosos bíblicos. O que acontece? Por causa dessa palavra, eles criaram uma teoria baseado em hipóteses. Só que o problema disso, né, de você criar teorias baseadas em hipóteses, é que se suas hipóteses estiverem erradas, a sua teoria toda é errada, entendeu? Então você vai construir uma casa, né? Imagina, você vai construir uma casa e você fez o alicerce errado, então a sua casa toda vai estar errada, porque o seu alicerce foi errado. Então o que acontece neste caso da teoria, né, do intervalo, do hiato, é que as primícias delas são erradas, entende? Eles estão construindo uma teoria sobre primícias erradas. Por quê? Qual que é a primícia errada aqui? Eu vou explicar para vocês. Olha que assunto maravilhoso. Primeira coisa, desconsideram o fato da Terra ser plana. O fato de você desconsiderar o fato da Terra ser plana, para você definir uma teoria com relação à Terra, isso faz com que todas as suas teorias criadas vão ser erradas. Entendeu? Por isso que não bate o que a Bíblia fala com o que a ciência fala. Porque a ciência explica baseado numa terra esférica. Então, quando você pega a Bíblia e você vê lá na Bíblia falando da volta de Jesus, todos os olhos verão, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. A Terra é uma bola. Então, quem está no Brasil, quem está no Japão, vive em visões opostas. Como que essas pessoas vão ver ao mesmo tempo a vinda do Senhor Jesus? Todo olho verá. Então a pessoa pega que espiritualiza a Bíblia. Não, isso aqui não deve ser isso, entendeu? Jesus não falou que todo olho verá. Isso aqui é uma figura de linguagem. Entra por campo figura de linguagem. A teoria do hiato, que é essa teoria que explica, né? Vou explicar o que é a teoria do hiato. Até agora eu falei e não expliquei. Talvez alguns saibam, mas outros não. Eles dizem que teve um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Tá? Esse intervalo diz o que? Eles falam que nesse intervalo aí o mundo se tornou um caos, ok? Ó, vê a Áretes e a terra tornou-se torro. O que é torro? Nada. E vavorro. O que é vavorro? Vazio. E a escuridão estava sobre a face das águas, né? E o Espírito de Deus, a face do abismo, né? A escuridão na face do abismo. E a rua, o Espírito de Elohim, Merehafet, Merahefet, pairava sobre as águas, tá? Sobre a face das águas. Então, o que eles estão falando aqui, olha, na teoria do hiato? Que Deus, ele cria todas as coisas perfeitas. Então, eles estão pegando essa premissa, Deus cria todas as coisas perfeitas. Se Deus cria todas as coisas perfeitas e ordenadas, então é impossível o mundo estar nessa situação de torro-vavorro, de escuridão e de caos. Porque se Deus criou os céus e a terra, ele não criaria os céus e a terra numa escuridão e num caos. Sacou? A premissa que eles estão pegando? Só que eles não estão levando em consideração a questão da terra plana.
Eu recomendo vocês assistirem. São vídeos do pessoal que está no meu canal que são pouquíssimos acessados. Mas quem tem interesse de entender o que acontece com a Terra, é bom vocês assistirem esses vídeos meus. É até didático, eu desenho, faço desenho, porque é importante vocês assistirem esses vídeos para vocês entenderem. Então vocês vão vir aqui, ó, na playlist Terra Plana. Playlist Terra Plana. Aqui, ó. Então eu recomendo vocês assistirem Montes Afogados. Assistem Montes Afogados, para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. A teoria do caos tá aqui, ó. Eles falam, né, da teoria do caos, tudo. É isso aqui que eu tô explicando nesse vídeo. Montes Afogados, colunas da terra, águas do fundo do abismo, lançar os fundamentos da terra, acima do círculo da terra. Então, esses vídeos aqui são os primeiros vídeos do canal. Os primeiros vídeos do canal. Pouquíssimas visualizações. Mas são vídeos extremamente importantes para vocês entenderem o que aconteceu na criação. Então, quando você vai aqui, ó, em Gênesis, que fala sobre Aretz, Haetá, Tohu Vavorro, ou seja, a terra se tornou sem forma e vazia, você não pode deixar de levar em consideração a descrição de Provérbios capítulo 8 sobre a criação da terra, onde o próprio Mashiach, como sabedoria personificada do Pai, nos explica o que aconteceu na criação. Por isso, quando você assiste esses meus vídeos, você vai entender por que a terra estava sem forma e vazia. Você vai entender plenamente por que aqui está falando que ela se tornou. E de fato, ela teve que se tornar sem forma. Nesse período de Gênesis aqui, quando fala sobre as águas, aqui não foi o início da criação, pessoas. Por quê? Porque o início da criação é quando nem havia fonte de água. Provérbios capítulo 8. Então Gênesis capítulo 1, verso 2, não está falando do início da criação. Você entendeu? Ele está falando de um período que já tinha acontecido algumas coisas, que é explicado apenas em Provérbios capítulo 8, quando fala que Mashiach, filho de Deus, sabedoria personificada, ele nos explica os acontecimentos de Tohu Vavorro, do Terron, do abismo, né? Do Terron. Ele fala sobre ele e o pai traçarem uma linha no abismo, deles encherem, alagarem o abismo com a água, criarem fontes no fundo do abismo, alagarem a água. Depois ele fala sobre criar o domo, lá no capítulo 8 de Provérbios. Então, quando aqui está falando sobre o início da criação, ele já inicia num período depois do início de fato da criação. Pois até mesmo a água já existe aqui, e a escuridão também. Entende? Então aqui não é o início da criação. Só que os que não entendem a Terra plana, que não levam em consideração o que a Bíblia fala sobre como Deus criou a Terra, eles vão interpretar isso aqui como um hiato, entende? Eles vão levar uma falsa premissa de que Deus ele não cria nada em desordem, e aí que o que Deus cria, ele já cria em ordem. Só que isso também é uma mentira. A Bíblia em Isaías fala que Deus cria o caos. Entende? Deus cria o caos, Deus cria a guerra, Deus cria o mal e o bem. Então, ele cria tudo. Então, para existir a ordem, primeiro passou por um período de desordem, né? Então, quando a Bíblia fala de Tohu Vavorro, e Haitá Tohu Vavorro, ela está falando especificamente de um período da criação, que para os que não são atenciosos, vai achar que há uma contradição, mas não tem contradição. Porque o livro de Provérbios ele é claro sobre as coisas que aconteceram antes da descrição de Gênesis capítulo 1, verso 2. Entende? Então, neste ponto, a teoria do hiato, né, ela está totalmente equivocada. Por quê? Porque ela não leva em consideração o fator terra plana. E ela não leva em consideração que Deus, nesse período aí, ele não estava no início da criação. Porque Provérbios fala que o Senhor Mashiach, Yeshua, né, a sabedoria personificada, ele havia ajudado o Pai a criar primeiro o abismo, entendeu? Criar o abismo, criar fontes de água no abismo, encher os abismos, afogar as montanhas.
Depois que ele afogou as montanhas, criou o domo. Depois que criou o domo, fez as águas baixarem para que aparecesse terra seca. Por isso que a terra estava sem forma, porque estava tudo alagado, entendeu? A terra em si não tinha mais forma como ela tinha antes. Qual que era a forma antes? De abismo. A forma da terra antes era de abismo, sem água. Quando ela se raitar torvo-vavorro, é por quê? Porque Deus tinha acabado de alagar tudo. E aí, a descrição de Gênesis, ela parte de um princípio que não é tão princípio assim. Quando você faz um estudo profundo da Terra plana e entende Provérbios capítulo 8. Já tinha iniciado já a criação do mundo com Mashiach e Yeshua traçando o domo, fazendo as águas subirem, entendeu? Aí, ó, depois do domo, até fala nos versículos depois aqui, no versículo das separações, explica, entendeu? Mas nesse ponto aqui, olha, eu vou desenhar. Gosto de desenhar. Gosto de desenhar que fica didático, né? As pessoas entendem. E aí a gente pode falar sobre o mundo pré-diluviano de uma forma bem interessante. Então, ó, pensa aqui, gente, ó. Provérbios capítulo 8 fala que isto era a terra antes. Isso era a terra. Aqui é chamado de Terron, tá? Em nosso português é abismo. Eu vou fazer um estudo só sobre o abismo ainda. Tá muito complexo esse estudo. Eu ainda tenho que ver como é que eu vou fazer. É um assunto muito complicado. Mas eu vou fazer um estudo sobre o abismo ainda. Nem que seja uma série, mas eu vou fazer. Então, o que acontece? Provérbios capítulo 8. Aí Jesus, Yeshua, mais o Pai, né, o Criador, o que eles fazem? Eles vão demarcar no fundo do abismo a região que vai ser a Terra, vai ser o planeta, vai ser o mundo, entendeu? Eles demarcam no fundo do abismo essa linha aqui. Aí o que eles fazem? Eles estou explicando para vocês de uma forma didática, resumindo o que fala lá, entendeu? Ele cria aqui vários e vários pontos de fontes de água. E, de certa forma, o que acontece? Essa água, vou fazer aqui de azul, aqui, ó, ela começa a jorrar desses pontos. E isso aqui tudo alaga. Entendeu? Tudo alaga. Este aqui é o ponto de Gênesis, capítulo 1, versículo 8. Quando o Espírito de Deus, vou fazer aqui de amarelo, tá? Ele paira sobre a face das águas. Só que já aconteceu de ele fazer o círculo da terra, ele já compassou aqui o círculo da terra, dele ter criado as fontes das águas. E aí, nesse ponto, o que acontece? A face do abismo, que é aqui, olha, vou fazer de vermelho aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, estava o quê? Em trevas. Porque as águas taparam totalmente a face do abismo. Tá aqui, ó. Vamos lá no bom e velho português. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Gente, a Bíblia ela é muito detalhada. A gente simplifica a Bíblia, mas ela é muito detalhada. Ela explica exatamente para nós todas as coisas. Se você não prestar atenção nesse detalhe aqui, você não entende nada. Na face do abismo havia escuridão. Então, não é na face das águas, é na face do abismo. As águas já tinham coberto todo o abismo. Para você entender isso, veja meu vídeo, Montes Afogados. Assista meus vídeos sobre a Terra plana que você vai entender. Porque aqui, olha o ponto. Aqui, o Espírito Santo, quando ele inspirou Moisés a escrever, ele exatamente marca para a gente o que está acontecendo na criação. O Espírito está sobre as águas. Tá vendo? Então, aqui já te mostra, de acordo com você fazer um crossover com Provérbios, já te mostra que esse Gênesis aqui, esse início aqui, não é tão início assim. Por quê? Porque já existia água, já existia abismo e já existia escuridão. Pelo menos 3 coisas já existiam. Então, esse não é o Gênesis. Entende? Esse não é o começo do começo. Aqui, a descrição da narrativa bíblica está falando deste acontecimento, mas já havia acontecido coisas antes, como o alagamento dos montes, né? Por exemplo, aqui ó, já tinha montes. Vou fazer aqui de azul escuro. Então tinha montes, né?
Deus já tinha feito montes, né? Existem montes fora do domo também. Aí o que Deus fez aqui, continuando a criação? Ele pegou e fez esse domo aqui, ó. Fez o domo. E aí quando ele fez o domo, o que ele fez? Ele puxou a água de volta. E aí aqui no domo, a água dentro do domo abaixou, foi abaixando até ter as terras secas. Então, gente, a teoria do hiato, baseado com o conhecimento que a Terra plana ela pode nos proporcionar, de acordo com o que a Bíblia fala, ela vai se mostrar ineficaz. Vou mostrar também um outro ponto com relação a essa teoria do hiato aí, com relação a por que essa teoria da novela está totalmente errada. Primeira coisa, quando a Bíblia fala que Satanás foi expulso, não foi antes da queda de Adão. Entendeu? Não foi antes da queda de Adão. Eu não vou entrar assim, especificamente, biblicamente, explicando exatamente por que a teoria está errada. Eu vou só citar aqui. A Bíblia fala, Jesus Cristo falou assim, ó: eu vejo Satanás caindo dos céus como trovão. E isso foi quando? No ministério dele. A Bíblia em Apocalipse fala que o diabo, ele estava nos céus, e aí ele tentou devorar o filho que nascera da mulher, Apocalipse 12. Depois ele foi expulso por Miguel, entende? Então esses acontecimentos estão relacionados ao nascimento do Filho Salvador, que é o Jesus, Messias, Yeshua HaMashiach. Então não é antes do Éden, da queda de Adão. Outro ponto, o livro de Jó, capítulo 1, fala que os filhos do verdadeiro Deus se reuniram, né, para um evento que havia no céu. E até mesmo Satanás ele entrou na presença de Deus. Aí Deus perguntou: de onde você veio? De percorrer a terra e andar nela. Então, a queda de Satanás para a terra não foi antes de Adão. Entende? Não aconteceu antes de Adão. Foi algum tempo depois da queda de Adão. A expulsão de Satanás foi algum tempo depois da queda de Adão. Porque nos dias de Jó, Satanás ainda tinha acesso aos céus. A morada de Deus, né? Então, ele não foi expulso dos céus antes de Adão, antes da queda de Adão. Existem vários outros motivos também que eu poderia aqui fazer. Um dia, se vocês quiserem, tá? Eu posso mostrar todos os textos bíblicos que desmentem a teoria do hiato. Que Satanás foi o causador do caos quando ele foi expulso. E aí a terra era boa, bonita, e ele caiu na terra e ele transformou a terra numa escuridão. Aí Deus teve que recriar tudo de novo. Isso de fato não existiu, gente. Isso aí é pensamento de pessoas que não entendem a terra plana e não entendem como Deus criou o mundo. É uma teoria falsa, tá? Então, quando a novela ela traz esse ponto, né, de que Satanás ele foi a causa da extinção dos dinossauros, ele está trazendo ali um engano para as pessoas. Que as pessoas vão começar a acreditar que foi exatamente pela queda de Satanás que os dinossauros passaram a não existir. Isso aí é uma tentativa de fazer com que a teologia ela se adapte à ciência. Tá vendo como é que é perigoso você pegar a teologia e fazer com que ela se adapte à ciência? Você vai acabar aceitando erros. Por quê? Porque a ciência também partiu de uma premissa errada. A ciência, quando explica que os dinossauros morreram por causa de um meteoro, ela está especulando. Isso de fato não é algo que nem a ciência pode comprovar cientificamente que ocorreu. Esse negócio de que caiu um meteoro na Terra e matou, extinguiu todos os dinossauros. Isso é mera especulação da mente humana. Aceito como verdade, né? Porque de fato, com a Terra plana, quando você estuda a Terra plana, aí eu estou falando da ciência agora. Falei da religião, né? Agora estou falando da ciência. Quando você estuda a Bíblia, de acordo com a visão da Terra plana, entende o que aconteceu, você olha para a ciência, você vai perceber que não caiu meteoro nenhum na Terra. Primeiro, não caiu meteoro nenhum na Terra. Por quê? Porque a Terra tem um domo. Então, o que caiu na Terra pode ser que não seja um meteoro, pode ser que seja alguma parte do firmamento, né? Alguma coisa assim. Pode ter acontecido sim de essas partes já terem caído alguma vez na Terra. Mas não existe meteoro, tá? A gente não está em órbita. A gente não existe essas órbitas que eles falam de vácuo, né? O que existe é água, entendeu? Água. Existem órbitas de
estrelas errantes, né? Estrelas, e essas estão dentre águas, não estão num vácuo, estão em águas, e a NASA sabe disso, tá? A ciência sabe disso, só que eles não explicam pra gente. Existe muita água sobre nossas cabeças. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo do canal agora, esse aqui, ó. Águas acima do firmamento, moradia e tronos de Yod-Heh-Vav-Heh, tá bom? Assistam esse vídeo para vocês entenderem. Aqui também, ó, acima das águas, assista esse vídeo aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, não existe esse negócio de que vai cair meteoro, nada disso. Quando cair coisa na Terra, vai ser que o próprio Jesus vai deixar. As estrelas vão cair, entendeu? A Bíblia fala isso. Mas as estrelas não são também como a gente imagina. Não é nada do que a gente pensa. É totalmente diferente. Tá? E elas vão cair sim. Elas vão cair sim. Quando o Mashiach chegar. Mas, então, de acordo com as escrituras, de acordo com a visão da Terra plana, não caiu meteoro nenhum. Então, se não caiu meteoro nenhum, como que os dinossauros morreram? Primeira coisa, se os dinossauros morreram de uma explosão do meteoro que fez com que levantasse uma poeira e aí a atmosfera da Terra ficou totalmente obscurecida e os animais e as plantas morreram, então o que aconteceria? Os animais não seriam fossilizados. Não seriam. Eles entrariam em decomposição. Entende? Para poder existir a fossilização, precisa ter o quê? Todo mundo que estuda isso sabe, gente. Todo mundo que estuda isso sabe. É até incoerente essa questão. Né? A fossilização precisa de quê? De lama. Então, os fósseis encontrados dos dinossauros, eles aconteceram por quê? Porque teve uma grande enchente. Lama soterrou o animal em questões de segundo. E aí, por causa da pressão da lama em cima do corpo do animal, esse animal foi fossilizado. Ele virou pedra. O corpo dele se transformou em pedra. Por causa da pressão, por causa da lama, por causa dos anos. Entendeu? Porque se fosse simplesmente do jeito que eles explicam, do meteoro ter caído e ter criado uma nuvem, né, que fez com que a vegetação da Terra fosse morrendo, os animais começaram a morrer de fome, os animais iam se decompor. Você não teria fósseis. Você entende? A não ser de alguns que poderiam ficar realmente soterrados, porque quando o meteoro caísse na Terra, de acordo com essa ciência, ele levantaria uma grande massa de água, né? E barro e tudo, e aí sim, aí você teria alguns animais, né, soterrados em lama. Também poderia acontecer. Mas a Bíblia fala sobre uma outra coisa que aconteceu, que realmente é muito mais comprovada do que esse terremoto, esse meteoro que caiu na Terra. Porque realmente a ciência consegue comprovar que houve um dilúvio. Então, o dilúvio é um ponto em questão que nós devemos olhar para entender por que os dinossauros morreram. Só que ainda fica uma pergunta: quem criou os dinossauros? Antes de falarmos sobre o dilúvio, vamos responder a pergunta: quem criou os dinossauros? Aí eu vou levar vocês aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. Capítulo 21. Não, perdão, falei tudo errado. Capítulo 1, verso 21. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Quem criou os dinossauros? A Bíblia explica sobre uma possibilidade, a outra é conjectura, tá? Que nós vamos fazer. Esse vídeo, gente, é para vocês compartilhar, viu? Compartilha aí com os estudantes que vocês sabem que gostam de assuntos bíblicos, que gostam de terra plana. Vamos fazer o canal crescer, né? O canal parou em 520 pessoas. Não sai de 520, né? Nem para cima nem para baixo. Vamos compartilhar aí o vídeo, né? Para a gente conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Então aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos ver aqui o que fala aqui em Gênesis, capítulo 1, 20, tá? 21, capítulo 1, 21. Tá aqui, ó. Criou Deus os grandes. Presta atenção nisso. A
Palavra aqui, ó. Gadol. Grande. Grande o quê? Animais marinhos. Só que aqui tá descrito animais marinhos. Só que olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai vrá, criou, né? Vai e vrá, criou Elohim, Deus. Et, o que? Rataninim. O que é Rataninim? Presta atenção aqui, ó. Aqui não é animais marinhos. Aqui é Ratananim, no hebraico. Ratananim. Rataninim. O que é Rataninim? Olha aqui. Dragão, serpente, monstro marinho. Dragão ou dinossauro. Você não sabia disso, né? Sabia disso? Vamos colocar aqui no hebraico aqui. Vamos lá. Você sabia que a Bíblia fala disso? Vai vrá, Elohim, et, Rataninim. Aí, ó. Dragão, serpente, monstro marinho, dragão ou dinossauro. Hagadolim. Rataninim, Hagadolim. Ou seja, monstros gigantes. Deus criou monstros gigantes. Ratananim, Hagadolim. Ok? Então, aqui, ó, essa ideia de marinho aqui, isso aqui é uma ideia acrescentada no texto, entendeu? As pessoas entendem que são monstros marinhos, porque elas não verem animais gigantes na Terra. Então, pode ser o quê? Nós sabemos que existe monstro marinho, gente. Sabemos ou não sabemos? Existe até hoje. No fundo do mar tem coisa aí que a gente nem sabe o que é, né? Então, para ficar mais fácil, assim, mais compreensível, né? Para as pessoas aceitarem o que a Bíblia está falando, as pessoas, o que eles fazem? Eles não querem colocar o que a Bíblia está falando, de fato, os tradutores, às vezes. Eles querem colocar uma coisa que vai ser aceita pela pessoa. Então, quando a Bíblia está falando aqui, olha, e Deus criou os grandes animais marinhos, não é grande animal marinho. Aqui, ó, vou pegar aqui em outras Bíblias para até ver como que essas outras Bíblias traduzem esse texto. Estou curioso. Fiquei curioso. Gente, esse estudo tá valendo a pena, não tá? É um estudo, foi muito tempo de estudo para preparar, para fazer de coração. Não gosto de ficar pedindo, mas compartilhe, porque os vídeos são para ajudar as pessoas a conhecerem as coisas que Deus fala, né? Então, se só vocês assistirem e não compartilhar, outras pessoas não vão se esperar só o YouTube, né? Ter a boa vontade de sugerir meu vídeo para alguém, então já viu, né? Vamos lá. Grandes animais marinhos, monstros marinhos, tá vendo? Mas esse marinho aqui não tem no hebraico, né? Você tá vendo aqui que não tem aqui. Main, tá vendo? Olha. Rataninim, Hagadolim. Vet, colo, Nesh, alma, né? Todas as almas. Tá vendo? Aqui não tá falando de main, de águas. Não tá falando, no hebraico não tem águas. Só que aí eles falam marinho pra aliviar, entendeu? Porque, tipo assim, hoje em dia você não vê nenhum monstro gigante, Gadol, Ratatanim Gadol, ou dragão gigante, ou dinossauro gigante. Você não vê isso. Você vê isso? Não vê. Então, para a Bíblia ficar aceitável, né, na opinião popular, eles colocam marinho, porque debaixo da água, né, você imagina que tem assim monstros e você tá bom. É baleia. Tá bom. É polvo, né? É o Kractor, né? Kractor, acho que o nome dele é Kractor, aquele polvo gigante, destruidor de barcos. Mas não tá falando que é monstro marinho, entendeu? Aqui, ó, mostrei no hebraico pra vocês, ó. Ve Aivra,
Não, tô vendo Vra, mas é Bra, né? É de Bará, né? De criar, né? Vebará, tô lendo errado. Veiabará, ou seja, ele criou, né? Tô falando Vra, mas não é Vra não. Tá vendo? Não? A gente tá estudando hebraico, mas a gente erra também. Entendeu? Veia. B, Bra, é Bra, é B, né? Não é V, é B. Bra, é de Bará, né? Olha lá, eu olhei ali, agora eu vi, ó. Bará. Bará. V, vairá. Não, na transliteração levrá, né? Mas é da raiz Bará, Bará de criar. E criou Elohim et, né? Criou Elohim et, que? Ratatanim. Tanim, né? Tanim. Só que se fala Tatanim, né? Aí nesse caso, Tatanim. Que é monstro, né? Monstro, dragão, dinossauro. Criou Deus, dragão, dinossauro. Hagadolim, gigante, grande. Tá vendo? Ve'et kol nefesh. Todas as almas, né? Todas as almas viventes, né? Hayetá. Aí vai, vamos continuar lendo aqui não. Tá provado aqui, ó. Aí vamos continuar aqui, ó. Baleias, aqui, ó. É o que eu tô falando com você, gente, ó. Grandes baleias. Por que grandes baleias? No hebraico tá escrito grande baleia? Não tá escrito grande baleia. Ratatanim gadolim. Grandes monstros. Nem fala que é marinho. Nem fala que é marinho. Eles colocam marinho aqui pra... É o que a gente conhece, então vamos colocar, né? Só que o que a gente conhece para o que realmente foi, existe uma diferença muito grande, gente. Grandes criaturas do mar, grandes animais aquáticos, grandes monstros marinhos, grandes animais marinhos, grandes baleias, grandes monstros marinhos. Vai ficar nisso aí. Grandes peixes, olha aqui, esse aqui. Foi pior ainda, né? O texto aqui nem peixe é, né? Tem palavra para peixe na Bíblia. E ratatanim não é uma palavra para peixe, né? Ratatanim não é uma palavra para peixe, né? Pode ser para dragão, pode ser para monstro, para serpente, para cobra, mas para peixe não. E aqui usou, né? Bíblia Safe, hebraica, ó, pra você ver. Animais aquáticos, baleias, né? Grandes cetáceos, nem sei o que é isso. Deve ser baleia, né? Deve ser alguma coisa assim. Daí vai, ó. Vocês estão vendo que todas as Bíblias têm essa tendência, tá? Não entendemos o que está falando? Vamos colocar uma coisa que a gente já viu aqui na Terra, tá? Uma coisa que é razoável acreditar. Não vamos colocar dinossauro, não. Não vamos colocar grandes monstros, não. Deus criou grandes monstros? Como que Deus poderia criar grandes monstros? Deus só cria coisa boa. Só que Deus criou também o rato, a barata, né? Então, gente, a gente tem que parar de humanizar Deus, entendeu? Na nossa visão do mundo, as pessoas querem humanizar a Deus. Ah, não, Deus não criou nada em desordem, né? Aí, vamos criar a teoria do hiato, né? Tudo que Deus cria é perfeito. Será que é isso mesmo, né? É claro que é perfeito, mas existe um processo antes, né? Ah, não, Deus é incapaz de ter criado monstros. Ah, mas a Bíblia está falando que ele criou, gente. Por que você tem que fantasiar o negócio falando que criou baleia, criou peixe, sendo que a Bíblia não está falando que criou nem baleia nem peixe, que Deus criou monstros gigantes. Aqui ó, grandes monstros. Aí só colocou do mar, né? Mas é grandes monstros, tá certo. Bíblia é a linguagem de hoje. Tá? Grandes animais. Grandes monstros marinhos. Todos eles vão estar nessa aí, tá? Beleza. O importante não é ver o erro da Bíblia. O importante é você entender como que as traduções são feitas, tá? Porque a Bíblia não tem erro nela. O problema é as traduções. As pessoas querem colocar a opinião delas. Quem traduziu todas essas Bíblias em português aí, com certeza não acreditavam nos dinossauros. Não acreditam nos dinossauros. Ou talvez eles até acreditam, mas eles não quis colocar isso na Bíblia, porque não teve coragem, entendeu? Só que aqui a Bíblia de Strong, se você pegar aqui qualquer referência Strong, de Ratatanim, você vai ver que está falando de dinossauro, dragão, dinossauro, monstro. Só que as traduções não têm coragem de colocar e coloca baleia.
Você consegue ler baleia aqui em algum lugar? Baleia? Você consegue ler aqui em algum lugar aqui peixe? Não consegue, mas a grande maioria das traduções colocou peixe, baleia. Entendeu? Então é isso que eu tô falando, gente. Tem que estudar a Bíblia pra gente ter o que a Bíblia fala de verdade, não o que a gente acha que é. Porque a gente não entende o que a Bíblia fala sobre a Terra plana, sobre a criação de Deus, sobre a personalidade de Deus. A gente quer fazer com que a narração bíblica seja uma narração de Hollywood. O que a novela fez, neste ponto, tá? Tô criticando apenas este ponto, que eu não vi o resto também não. Ela tentou fazer com que um assunto fosse tratado e dramatizou aquele assunto, né? Fizeram uma produção hollywoodiana. Seria interessante, né, colocar uns dinossauros para chamar a atenção das pessoas. A grande maioria das pessoas ficaram maravilhadas com a cena dos dinossauros morrendo quando Satanás caiu. Mas é de fato o que aconteceu? Entendeu? Não é isso que aconteceu. Biblicamente tem como provar que não é, né? Cientificamente também, com a ciência atual, não. Elas batem de pé junto, que foi o que aconteceu, foi o meteoro, né? Então, nem Satanás não foi, tá? Então a novela está errada nos dois lados, tanto na ciência quanto na Bíblia. Isso aí é apenas uma tendência, né, que a humanidade tem de querer explicar coisas que elas não entendem, entendeu? De uma forma que vai ficar aceitável para a humanidade. Mas é tão desprezível assim a ação da Terra plana, a ponto de a pessoa rejeitar o que a Bíblia fala como verdade, para ficar preso nas ilusões do globo e ter que inventar um monte de teorias que não bate com o que a Bíblia fala, entendeu? Uma possibilidade então é essa, pessoas. Essa é a possibilidade. Deus pode ter criado os animais gigantes, os dinossauros, ok? Só que, por que Deus mataria os dinossauros no dilúvio, se foi Ele que criou? Por que Ele não preservou a vida dos dinossauros, sendo que Ele preservou a vida de outros animais e até de outros monstros marinhos? Não é uma dúvida interessante? Daí eu vou te levar agora a um segundo ponto de vista que eu estudei há muitos anos. Eu não vou fazer detalhado porque isso aqui é para um outro vídeo, tá? Que eu vou detalhar isso aqui, que é um assunto muito profundo e não tem como falar muito profundamente sobre isso em pouco tempo. E agora a gente já está batendo 47 minutos de vídeo. Uma outra opção, gente, você vai encontrar aqui no livro de Enoque, capítulo 7. Que também é no capítulo 6 de Gênesis. Eu vou ler, ó. Como se foram se multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo as filhas de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradavam. Então o Senhor disse: Meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E naquele tempo havia, presta atenção, gente, gigantes na terra. E também depois. Quando nós falamos de gigantes, a gente só pensa só em Néfilis, né? Gigantes, filhos de Néfilis, dos anjos caídos. Não é isso? A gente pensa assim, não é? Todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa assim. Alguns acreditam que também uma outra teoria absurda, né? Que era filhos de Sem e filhos de Caim. É um absurdo isso aí, tá? A Bíblia, quando refere-se a filhos de Deus, está falando de anjos, não está falando de homens, tá? Principalmente nesse contexto aí. Daí surgiu gigantes. E esses gigantes aí, a Bíblia deixa claro que a prole gigante surgiu do relacionamento entre anjos, sentinelas, né, no Enoque, com mulheres terrestres. Aqui diz assim, olha, vamos ler aqui no livro agora de Enoque, tá? E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. Olha que é o mesmo relato, tá vendo? Depois vocês falam que Enoque não é bíblico, né? Olha aqui, é o mesmo relato. Da onde que Moisés tirou essa informação para colocar em Gênesis? Já estava no livro de Enoque, tá? Enquanto os anjos, tá vendo? Anjos, no texto aramaico, lê-se sentinela. E quanto aos anjos, os filhos dos céus, aqui já está sendo bem claro quem que é esses filhos de Deus aqui, ó. Aqui fala filhos do Senhor, tá vendo? Aqui, ó.
Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens. Então, aqui abre margem para a teoria lá do filhos de Deus é os filhos de Sete. E os filhos de Adão, de Caim, é os filhos, né? É uma bagunça danada isso aí, tá? As mulheres, filhos das mulheres, dos homens. Até parece que Deus dividiu, né? Sete e Caim, né? Com duas coisas distintas. A Bíblia fala que os dois eram homens. A diferença é que um matou o irmão e teve que ser expulso, né? E recebeu um castigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Mas eles criam essas teorias malucas aí. Porque eles não acreditam no que a palavra de Deus fala. E o que a palavra de Deus está falando? Que os anjos desceram e tiveram relações com mulheres. É isso que a palavra de Deus fala. Está testado por Pedro, por Jesus, por um monte de outros profetas. Mas as pessoas não acreditam no que a Bíblia fala. Elas querem criar suas teorias, entende? A Bíblia, o que a Bíblia está falando de verdade, elas não acreditam. A Bíblia fala que a Terra é plana. Eles não acreditam nisso. Eles querem outra verdade, mas essa não, eles não aceitam. A Bíblia está falando que os anjos desceram e tiveram relações com as mulheres. Eles não aceitam essa verdade. Eles querem criar outras para justificar os pensamentos humanos deles. Então vamos lá. Aqui já está falando que é anjos. Os filhos dos céus viram-nas e namoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênite dos homens. Tá vendo? Eles eram anjos. Eles queriam esposas humanas. E geremos filhos. Olha só, o objetivo: gerar filhos. Por que será que eles queriam gerar filhos? Existem vários motivos por trás, tá bom? Pelo fato, né, de eles se sentirem co-criadores, né, porque todos os filhos de Deus querem criar, todos nós somos criativos. Essa é a verdade, todos nós somos criativos. Só que aqui existe uma questão moral muito profunda, né, que são espécies diferentes. É como se homens quiserem gerarem filhos com animais, né, bestialidade. Então, são coisas que a moralidade do Criador não permite, entendeu? Relacionamento entre espécies. E, querendo ou não, anjos são espécies distintas de homens, né? São uma espécie até superior que a nossa. Mas aí eles decidiram se relacionar com as mulheres. E aí Samiasa, um dos grandes anjos, né, espíritos que moravam no céu, disse: eu temo que talvez possa indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Então ele já sabia que ele estava entrando numa furada, que isso aí Deus não queria. Ele todo já sabia, ele era perfeito, né? Eles são perfeitos, eles eram perfeitos. Ele sabia que aquilo era crime, era uma agressão à espécie deles com a espécie humana, né? Quando uma pessoa tem uma relação com um animal, ele está agredindo a ele mesmo e está também agredindo o animal, porque é totalmente fora do que Deus criou como sendo normal, entende? Um homem e uma mulher se relacionar é normal. Agora, um homem se relacionar com um animal não é normal, entendeu? Então, os anjos se relacionar com uma mulher não é normal. Então, ele sabia que isso aqui era um crime, era uma coisa totalmente errada, passível à punição. Mas eles responderam-lhes e disseram: nós todos juramos, amarraram-se por juramento, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então, aqui, ó, eles pegaram e fizeram isso aí, essa bobagem. Tá? Fizeram essa bobagem aí. Aqui, esse livro aqui tem completo, tá? Uma versão incompleta. Eu tô com a outra versão aqui, mais completa. Diz assim, ó, capítulo 7 de Enoque. Eu comprei na Google Play, vocês podem comprar também. Então tá aqui, ó. Vou mudar de página. Olha o que acontece aqui, ó. Os restantes dos versículos. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produziam, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens e até a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais. Isso aqui é importante. Répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês do livro de Enoque? Talvez vocês nunca vão ver isso aqui em outro lugar. Talvez vocês nunca vão ver esse raciocínio em outro lugar. Isso aqui foi uma coisa que eu raciocinei, é uma teoria, tá? Que eu tenho. Isso aqui esclarece muitas coisas para nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeira coisa, os gigantes que foram gerados pelos anjos e mulheres, eles cresciam muito. Não tinha condição da terra abastecer
a fome dessas criaturas, porque a terra já estava amaldiçoada. Lembra que quando Deus ele falou com Adão sobre ele ter pecado, ele falou que a terra foi amaldiçoada. E quando o pai de Noé falou sobre Noé, profeticamente falou: este trará consolo das nossas lutas e abençoará a terra que o Senhor amaldiçoou. Então, existia uma praga, uma maldição do Senhor Deus, e eu de Revavirê, e nesses períodos aí, a terra vivia um período de infertilidade muito grande. E aí, o que acontece? Começou a ter criaturas na terra muito maiores do que os homens, muito maiores. E essas pessoas, essas criaturas, que eram híbridos, eram metade homens e metade anjos, elas tinham fome e elas se alimentavam. Então, começou a se tornar quase que impossível alimentar todas aquelas proles. Só que vocês têm que lembrar que na Terra existia seres inteligentíssimos, com inteligência muito superior à nossa, com sabedoria muito superior à nossa de ciência, de química, de física. Então, eles conseguiram criar uma criatura viva, conseguiram. Só que essa criatura, ela não era igual a um ser humano normal. Havia anomalia genética e essas criaturas cresciam muito, entende? Então eles não conseguiam fazer igual a Deus perfeitamente. A intenção deles era ter criado filhos do tamanho deles mesmo, do tamanho deles terem se materializado, né? Eles fizeram corpos para eles, né? E eles queriam que seus filhos fossem igual aos outros, só que poderosos, porque eles tinham um fator ali celestial, um fator da mesma fonte que você pega. Isso aí, quando você pega lá as histórias, né, da mitologia grega, você vai ver Hércules, você vai ver várias coisas ligadas ao que está acontecendo aqui, entendeu? Então essas histórias contadas por esses povos não são mentiras, são coisas que realmente aconteceram, né? O Hércules realmente, né, essa história é verídica, né? Não talvez do jeito que eles contam, mas existiu sim filhos de semideuses, que eram filhos de anjos, né? Só que esses tinham anomalias. A Bíblia, ela fala que em Gênesis, né? Vamos voltar lá em português. Gênesis 6. Gênesis 6. Olha como é que chama aqui, ó. É o 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Possuir é transar, viu, gente? Possuir aqui, ó, possuir é transar, viu? É sexo mesmo. É uma forma de engravidar as mulheres. Tem outro jeito de engravidar, né? Se não for pelo Espírito Santo, né? E a inseminação artificial, não tem outro jeito, né, gente? Então eles tinham que ter relações com elas, né? Então eles pegavam, né, e criaram algum tipo de anomalia genética e realmente conseguiram criar criaturas. Só que essas criaturas não eram humanas, não era a criação de Deus, era uma deturpação da criação de Deus. Então aí nós estamos falando de quê? De manipulação genética, entendeu? Manipulação genética. Qual é o objetivo dessa manipulação genética, gente? Lembra que lá em Gênesis, no capítulo 3, fala que Deus ele traria um descendente que pisaria na cabeça de Satanás e de todos os anjos corruptos? Bom, uma das ideias que eu tenho é que esses anjos estavam interessados na corrupção da genética humana para que o Messias não viesse. É uma das possibilidades, tá? Então, aqui fala assim: esses foram valentes, varões renomeados na antiguidade. Outras versões bíblicas falam homens de fama. Ok? Homens de nomes. Gibor. Tá vendo? Ó? Forte, valente, homem forte, corajoso, valente. Os super-heróis, tá? Se você pegar todos, você que gosta de super-herói, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, vai estudar um pouquinho sobre o que é super-herói. Entendeu? A ideia de super-heróis vem dessa época aí, gente. Ó. Eles eram super-heróis da Terra. Os quem? Os anjos que desceram. Eles eram homens de fama. Então, homens de fama, eles ensinavam as pessoas todas as coisas. Vocês vão ver isso aqui, olha. Aqui tem o nome dos que foram, né,
fazer coisas erradas. Aí fala assim, ó. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a abordar. Então eles iam e falavam assim, eu quero essa, quero essa, quero essa. Deitava, tinha relação com elas e engravidavam. E com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, a divisão de raízes e árvores. As mulheres receberam e geraram gigantes. Então, eles aqui mais para frente fala que eles ensinaram sobre a lua, sobre as estrelas, sobre veneno, sobre espada, sobre maquiagem, sobre um monte de coisa. Foram responsáveis pela perfeição da humanidade, tá? Perverter a humanidade num ponto gigante. E o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é, olha o problema que esses anjos tinham. Eles tinham gerado filhos, eles amavam esses filhos. Aqui no livro de Enoque fala que eles chamavam de bem-amados, né? Filhos bem-amados. Mesmo que eram gigantes, esses anjos amavam essas criaturas, que eram filhos dele, era prole deles. Então eles amavam essas criaturas. E eles estavam vendo essas criaturas passarem fome. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam o quê? Suprir a necessidade desses gigantes, né? Porque esses gigantes começaram a o quê? A ir contra tudo que existia. Eles começaram a ir contra os pássaros, os animais, os répteis, os peixes, para comer sua carne e beber seu sangue, porque eles tinham fome. Então, o que isso pode ter influenciado com relação aos dinossauros? Lembra que aqui falou réptil? Só que não existiu, não foi só os dinossauros, gente. Você já deve ter visto aí anta gigante na internet, animais gigantes, né? Você já deve ter estudado sobre isso. Eu não vou entrar nessa questão hoje. Mas já existiu vários animais gigantes. Libélula gigante, um monte de coisa gigante. Isso aí tem a ósseo até hoje. Pode procurar aí, eu não estou mentindo. E se tem ósseo é porque aconteceu, porque realmente existiu. Não é mentira, é prova, dá pra ver, não é teoria da conspiração. Então, qual que é a teoria que eu criei com relação a isso? Eu vou ter que levar vocês agora no livro de Jazar, o Justo. É um livro, né, que é mencionado na Bíblia. Esse livro é mencionado na Bíblia, tá? O Justo Jazar, o livro de Jazar é um livro que está na Bíblia. A Bíblia fala sobre esse livro. Inclusive, é mencionado na Bíblia o livro de Jazar 2 vezes. Então, olha o que o livro de Jazar fala sobre isso, sobre esses dias. E seus juízes e governantes... Quem que é esses juízes e governantes? No livro de Jazar, ele usa uma linguagem diferente no livro de Enoque. Em vez de ele falar anjos e sentinelas, aqui usa juízes e governantes. Não lembra que eu acabei de falar que eles eram os homens de fama, os homens renomeados? Lembra que eu falei isso? Então, é eles que governavam a humanidade. Então, o governo satânico já tinha iniciado na Terra há muito tempo. O governo das criaturas das trevas já tinha iniciado, porque eles governavam o mundo antes do dilúvio. Ok? Então, aqui no livro do Justo, né, de Jazar e Aser, diz assim, ó, e seus juízes e governantes, aqui está referenciando aos anjos que desceram e se tornaram carne, né, para conviver com mulheres, entraram as filhas dos homens. Então, quando fala entraram as filhas dos homens, é a mesma expressão que aqui está querendo dizer na Bíblia, de os filhos de Deus, eles conheceram as mulheres. Aqui, ó. Tomaram para si. Esse tomaram para si aqui é pegar na mão, né, tal. E aquela outra expressão que a gente tinha visto também. Cadê? Possuíram, tá? Então, possuíram, tomaram e entraram é a mesma coisa. Entraram as filhas dos homens. Então, aqui está falando que os anjos, estou traduzindo para vocês, que eram celestiais, que vieram e se materializaram, tiveram relações com as filhas dos homens e tomaram suas esposas pela força. Não é o que está falando lá no livro de Enoque, que nós acabamos de ler? Aqui, ó. Então, eles tomaram esposas, no livro de Enoque. E aqui no livro de Gênesis fala a mesma coisa. Tomaram para si filhas.
tomaram. Aí, tomaram. Tomaram em Gênesis, dentro da Bíblia. Ah, tá falando besteira. Dentro da Bíblia, gente. Dentro da Bíblia. Aqui tá falando, ó. Tomaram. O livro de Enoque. Bíblia. Tomaram. Vocês não estão conseguindo ver aí que as duas literaturas estão falando a mesma coisa, só que cada uma está dando detalhes diferentes? A Bíblia ela não é tão detalhada. O livro de Enoque é mais detalhado. Então, tomaram esposas. Está falando aqui tanto na Bíblia, quanto no livro de Enoque, quanto no livro de Jasa, o justo, Yasser. E aí, vamos continuar aqui, ó. Tomaram a força de seus maridos, de acordo com a sua escolha de cada um. Então, quer dizer, eles pegavam mulher casada também, gente. Não era só virgem, não. Qualquer mulher que eles viam que eles sentiam atração, eles pegavam. Então, isso aí começou o que na Terra? Primeira vez que aconteceu isso na Terra, gente. Não tinha costume de homem sair com mulher casada na Bíblia. Não fala, não tem relato nenhum disso. Que um homem pegou a mulher de outro homem. Então, aqui é o início do adultério. Adultério, entendeu? Se você que gosta de adulterar, saiba que isso aí é uma prática demoníaca. Adultério, pegar a mulher de outro homem, é demônio que foi o pai disso aí, entendeu? Isso é criação do demônio. Você que está adulterando mulher casada, fique sabendo que você está apenas fazendo as práticas do demônio. Sai dessa, meu irmão, sai dessa. Isso aí não é vida, não. Os filhos dos homens, naqueles dias, escolheram... Agora preste atenção, que agora vai ficar interessante. A teoria ela é baseada em coisas escritas, tá? Embora eu tenha criado essa teoria, ela foi baseada em coisas que realmente aconteceram. E tem um documento que explica isso. Homens escolheram do gado. Do gado, da terra, dos animais do campo, que inclui répteis, e das aves dos céus. Então, esses fizeram isso. Então, esses demônios, né, que vieram morar na terra, essa Miasa, essa galera, escolheram dos animais. Que animais? Todos os animais. Gado, animais do campo, aves do céu. Ensinaram-lhe a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de provocar o Senhor. Então aqui ele não entra em detalhes, mas ele dá essa informação importante para nós. Que esses anjos estavam fazendo na Terra anomalias genéticas. Anomalias genéticas. Então, o que eu pensei? Vamos aqui nessa gravura aqui, ó. Ilustrativa, tá, gente? O que eu pensei? Os filhos dos anjos que vieram estavam com fome, porque eles comiam, era gigante e não tinha comida para eles. Para alimentar esse povo, o que eles podem ter começado a fazer? Se nós geramos filhos com mulheres e esses filhos saíram gigantes, o que acontece se nós também usarmos o nosso material, né, genético, e misturar com os animais, misturar um animal com outro? O que pode acontecer? Então, você vê esse tipo de coisa. Aqui você vê, olha, uma figura egípcia de moralidade, fala que moralidade é masturbação, né? Mas aqui você vê que isso aqui não é, gente, um homem. Isso aqui não é um homem. Isso aqui é uma mulher. Mas isso aqui não é um homem. Isso aqui é um híbrido. Metade homem, metade chacal. Então, isso daqui, olha, na gravura aqui eles estão falando que é masturbação, mas quem garante que isso aqui não é uma manipulação genética? Que esse híbrido está fazendo na mulher para ela gerar filhos híbridos. Esse é um ponto. Outro ponto aqui, ó.
Essa gravura aqui é muito comum a gente encontrar isso aqui, ó. Tá? Porque essas criaturas que a gente chama de anjos, nós não sabemos a real forma que elas têm. Elas podem ter formas de bestas feras, né? Por isso que você encontra essas imagens aqui, ó. Homem com cabeça de réptil, tá vendo? Esse aqui é um réptil, tá vendo? Cara de réptil. Homem com cara de pássaro. Homem com cara de chacal, com cara de pássaro. Homem com cara de leão. Aqui é uma gravura, olha, de um gigante, tá vendo? Sentado sobre leões. Aqui, olha, você tá vendo também outra coisa muito estranha, né? De um egípcio mexendo, né? Na genitália de uma mulher gigante. Com criaturas híbridas do lado, olha. Criaturas híbridas. Aqui você vê, olha, homens com corpo de animal. Você vê várias e várias coisas estranhas. Répteis, cobras, né? Tem mais uma aqui que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha aqui, olha isso. Bestialidade, né? Mas será que isso aqui não é um anjo querendo fertilizar um animal? Para criar uma criatura híbrida animal? Porque se você pegar o que a Bíblia fala... Olha aqui, ó. O tamanho desses homens, né? Dos gigantes com relação a esses. Os povos antigos registraram tudo isso, gente. Um segurando um leão, ó. Um homem segurando um leão. Então isso é bobagem a gente falar que isso não existiu, tá? Aqui, ó, um homem segurando o leão pela pata. Olha o tamanho desse cara, esse gigante, né? Isso aqui tudo eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês que isso aqui não é bobagem, gente. Isso aqui não é bobagem. Isso aqui são coisas que aconteceram, foram registradas, aconteceram de verdade. O que explica tudo isso? É o que está falando aqui, em Enoque e na Bíblia. Vamos voltar na Bíblia agora. Lembra que aqui está falando, né? Que... Olha aqui, ó, versículo 6. Olha só o que Deus aqui diz aqui, ó. Então o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Aí Deus fala assim, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito os homens, né, na terra, por isso lhe pesou o coração. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus. Por que Deus ficou tão arrependido, gente, disso aí? Não é que ele criou, né, que ficou arrependido de ter criado Adão e os animais perfeitos, não. Ele ficou triste do que a humanidade tinha se tornado. Se vocês acham que houve degeneração apenas da humanidade, degeneração genética, de gigantes, metade homens, metade espírito, se fosse assim, Deus só destruía só os homens, entendeu? Ele destruiu também os animais. Por que ele destruiu os animais? Porque esses animais também foram afetados geneticamente. Tá vendo, olha? Aqui tá falando isso, ó. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal e os répteis e as aves, porque estava tudo arruinado. Tudo estava arruinado. Entendeu? Estava arruinado, gente. Os anjos maus, esse tal de Azazel aqui, ele mais os comparsas dele acabaram com o mundo. Acabaram com o mundo. Então, eles acabaram com o mundo por quê? Porque provavelmente eles criaram essas criaturas gigantes aí, esses animais gigantes, para servir de alimento para os gigantes. Entendeu agora? Por que existiam esses animais gigantes? Não que não já existiam os dinossauros, como você viu que Deus criou esses monstros gigantes também. Só que eles podem ter pegado e ter acelerado mais esse processo, porque era difícil esses Néfilins aí, esses gigantes, irem no mapa para lutar com esses monstros que Deus já tinha feito, né? Então, possivelmente, pode ter acontecido deles terem feito experiências genéticas com os animais, feitos esses animais se tornarem gigantes, para que os gigantes pudessem se alimentar deles. Então, neste contexto todo que eu expliquei aqui, você vê, então,
Deus trazendo um dilúvio. O dilúvio soterra todos esses animais na lama. E hoje nós estamos achando os fósseis de antas gigantes, não só dinossauro, anta gigante, cachorro gigante, lobo gigante, libélula gigante, répteis gigantes, um monte de coisa gigante. Inclusive fêmur gigantes de seres humanos gigantes. Tudo isso pode ser explicado, entendeu? Nessa teoria. Mas eu não afirmo que essa foi totalmente a verdade, porque eu não estava lá para ver. E a gente não tem nenhuma publicação confiável que fala de fato que foi isso que aconteceu. A gente pode apenas fazer conjecturas, né? E essa é a conjectura que eu fiz depois de analisar e estudar todo esse assunto. Bom, dinossauro existiu? Existiu. Quem criou os dinossauros? Deus criou grandes monstros. Nós não sabemos se são dinossauros. Não sabemos. Não sabemos se foram os dinossauros. Mas existem grandes monstros que Deus criou. Alguns deles estão aí até hoje. Baleias realmente gigantes, polvos gigantes, né? Uma possibilidade, Deus tenha criado talvez os dinossauros. Eles eram terríveis, como nos conta a história, o cinema? Possivelmente não. Porque a gente sabe que os animais se tornaram agressivos depois do dilúvio. Os que sobreviveram se tornaram agressivos. Então, parece que até os dinossauros eram mansos. Então, você pode, né, ver relatos de pessoas mencionarem na Bíblia até depois do dilúvio esses animais gigantes existindo, né? Porque nem todos os animais que foram poluídos geneticamente morreram no dilúvio. Deus preservou, entendeu? Teve animais gigantes que existem até hoje que Deus preservou, né? Animais aquáticos, né? Os animais que viviam sobre a terra morreram todos. Que não cabia na arca também, né? Não tinha como. Então, uma possibilidade, Deus criou os dinossauros. Outra possibilidade, esses dinossauros que nós temos os ossos dele hoje, e que nós temos uma ideia deles hoje, pode ser que foram criados pelos anjos, que caíram, né, e tiveram relações antes dos dias do dilúvio. Onde que os dinossauros morreram? Não foi em um meteoro que caiu na Terra, mas sim foi no dilúvio. Por isso que nós achamos hoje fósseis, entendeu? Fósseis por quê? Porque o dilúvio soterrou a todos eles. Estuda um pouco sobre fósseis. Você vai saber que precisa de todo esse processo que o dilúvio responde tudo. Então, esse vídeo, né, eu espero que ele tenha sido de esclarecimento para você. Se você não acreditou nada do que eu falei, só respeita a minha opinião, tá? Não critica. Todo mundo é livre para pensar no que quiser. Eu estou apresentando para vocês o resultado de um estudo de alguns anos que eu tenho feito. E a fonte, né, é o livro de Enoque, a Bíblia e o livro de Jazar, tá bom? Que a graça e que a paz de Yeshua HaMashiach e do nosso Deus, Criador de todas as coisas, Yod-Heh, Vav-Heh, seja com cada um de vocês.